Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o cientista político Aelson Batista. Estamos falando sobre política e também sobre pesquisa. Aelson, toda pesquisa é política? Não. Você tem pesquisas na área mercadológica, na área de mídia, na área de opinião e na área de política, né? Então, por exemplo, pesquisas para verificar nível de audiência dos programas televisivos, né? Ou pesquisa para medir o nível de satisfação do consumidor em relação ao supermercado, em relação a um serviço prestado, pesquisas para poder você verificar, como eu disse, a opinião pública sobre certos temas que serão discutidos no parlamento ou serão discutidos mesmo por igrejas. Então, tudo hoje você pesquisa, né? Você quer abrir uma loja, você faz pesquisa de demanda de mercado, você tem um supermercado e você quer verificar o que a gente chama de ponto de venda, existe pesquisa para isso, né? Empresas que fazem pesquisa para verificar os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes, para que elas possam fazer modificações no seu mix de produtos, né, e poder atacar os seus concorrentes. Então, você tem uma variedade, uma gama imensa de pesquisas. Quando se faz uma pesquisa, você falou no bloco anterior sobre quant e quali. Sim. O que significa isso? Você tem aquela pesquisa que vai mensurar o tamanho. Então, eu vou querer saber o nível de popularidade do jornalista Wendel. Então, vem uma quantitativa, aquela de números. Você quer verificar dentro do segmento que o programa do jornalista Wendel passa, qual é a opinião dessas pessoas sobre o programa, sobre as pautas discutidas no programa, sobre a postura daquele jornalista, sobre a roupa que ele veste, sobre o corte de cabelo dele. Aí nós recomendamos a qualitativa. São pesquisas ou por grupos focais, são grupos que vão focar aquele tema, no mínimo com 8 pessoas, no máximo com 12 pessoas, né? É uma técnica desenvolvida e aprimorada por Paul Lazarsfeld, um alemão radicado nos Estados Unidos, né? Então, ali você tem ou grupos homogêneos ou grupos heterogêneos, ou seja, ou somente homens ou somente mulheres, né? Então, aí você tem técnicas desenvolvidas, tem uma moderadora ou um moderador que, como o nome está dizendo, modera essa discussão do grupo. Isso dura mais ou menos 2 horas. É importante que seja numa mesa retangular, existe um espelho espião, existe toda uma técnica. Você tem ideia, a Rede Globo de televisão, por exemplo, todas as suas novelas, antes que cada capítulo seja colocado no ar, elas passam por pesquisas qualitativas. Então, existe um equipamento na mão de alguns telespectadores que assistem esses programas previamente e bota lá, gostei, não gostei ou indiferente. Um beijo de um casal gay, não gostei. Então, ali depois o autor recebe o resultado dessa pesquisa e ele vai adaptar aquele roteiro, aquele capítulo, de acordo com as observações daqueles telespectadores. Você falou de dois tipos de pesquisa. Quais são os profissionais que participam de uma pesquisa? Você falou do analista de campo, você falou agora de um moderador, tem um cientista político. Sim. Quantos profissionais, de uma forma, na verdade, quais os profissionais envolvidos? Normalmente, nessa atividade, por exemplo, assim, você tem, para as pesquisas quali, normalmente, ou são jornalistas, muitas vezes, que se especializaram nesse tipo de segmento, que é as pesquisas qualitativas, ou você tem psicólogos também que trabalham muito nesse ramo, ou você tem antropólogos. É muito isso, né? Se você for para as quant, obrigatoriamente você tem o estatístico, que é obrigado, é o responsável pela construção da amostra, né? Você tem os pesquisadores que vão a campo, aí obrigatoriamente no mínimo tem que ter um ensino médio, ou às vezes a gente usa universitários, né? Não existe, né? Você tem os analistas, que são ou os cientistas políticos, ou você tem sociólogos, ou você tem jornalistas especialistas em política que analisam essas informações e vão fazer recomendações e vão traduzir os números que as pesquisas nos trazem. Quando a gente tem uma sociedade que recentemente foi às ruas em manifestos, em protestos contra a corrupção e pedido de impeachment da ex-presidente Dilma por a série de escândalos que havia no seu governo.
Logo depois, uma vez dado como consolidado o impeachment, a série de escândalos continuou e não se viu mais o apelo. A pesquisa consegue, de uma certa maneira, sentir este movimento dessa sociedade, como ela muda? Sim, com certeza absoluta. Esse é um dos papéis dela, né? Hoje os gestores públicos, principalmente, eles recebem, no mínimo mensalmente, resultado de pesquisa vindo das ruas para poder saber como é que está a sua imagem, como é que está a imagem do seu governo, como é que a sociedade se comportou diante dessa medida ou daquela medida, diante desse projeto ou daquele projeto. E ele e os seus estrategistas vão adequando a sua agenda política, vão adequando a sua agenda de políticas públicas também a esses anseios ou a essa rejeição da sociedade em relação a isso ou aquilo. Então, você teve desde julho de 2013 essas manifestações às quais você se referiu, aí você desembocou numa eleição absolutamente polarizada, como foi a eleição de 2014, você termina a eleição de 2014, como a diferença foi mínima e os palanques não se desarmaram, você continua com essa polarização nas ruas, não é? Contagia o Congresso Nacional, há uma série de dificuldades por parte da então presidente, as condições para o impeachment, segundo alguns especialistas, estavam postas, economia em frangalhos, popularidade em baixa e falta de interlocução com o Congresso Nacional. Com esses três fatores, se levou ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores. Né? Logo depois disso, né, você tem um novo governo, né? Esse novo governo recompõe a sua base parlamentar, indica para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento, homens ligados ao mercado, ele acalma o mercado, né? Ele realinha as coisas e está aí tendo que governar, mas como você bem colocou no início dessa entrevista, apenas com 10% de popularidade. Aí você me perguntaria, então por que o povo não está de novo nas ruas? Cadê esses 90% que estão rejeitando? É porque não está havendo estímulos para que eles possam ir para a rua. Ou seja, existe uma aliança aí entre a grande imprensa, entre o Congresso Nacional e entre o mercado, e aí, nesse momento, há um arrefecimento das ruas. Apesar que você vê na internet, que você vê mesmo nessa manifestação das pesquisas, que existe uma reprovação por essa agenda que está sendo colocada hoje pelo Executivo Federal. Terceirização, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Existe hoje uma rejeição a essa agenda. Você, como cientista político e também especialista em pesquisa, você guia seu cliente pelo que diz a opinião pública ou nem sempre é o caso? Nem sempre é o caso, né? É preciso que, claro que isso é uma decisão dele, mas existem momentos que você, à luz das pesquisas, você projeta o cenário futuro, né? Então, claro que tem momentos que, ou por falta de informação, ou por um posicionamento mal feito, aquele tema, aquela agenda, aquela decisão daquele parlamentar ou daquele executivo está sendo mal interpretada, não está sendo absorvida positivamente pela sociedade. O ideal ali é que ele mantenha aquela postura, mas a gente faça algumas alterações. Então altera alguma palavra, alguma fala dele, a gente chama isso de reposicionamento, ou seja, a gente faz com que ele possa ir por um outro caminho para que ele possa ser visto de uma outra forma e que a sociedade possa absorver. Então, vou dar um exemplo concreto, que todo mundo achou engraçado, todo mundo brincou, mas era uma ação de profissionais. Quando veio esse escândalo da carne fraca, por exemplo, né, as empresas com certeza atingidas, elas contrataram empresa de gerenciamento de crise e monitoramento, e você vai ver que no Zap, por exemplo, existiram várias brincadeiras para poder desconstruir, desmontar a gravidade das denúncias. Então você tinha mulher amamentando a criança e a criança saía do peito e dizia, mãe, o leite está com água. Então assim, houve uma desconstrução
da gravidade. Depois, esses profissionais foram à redação dos grandes jornais e eles tiraram a pauta de cima da carne e jogaram para a corrupção dos servidores. Então, isso é um trabalho de, mesmo que as pesquisas, elas trouxeram um diagnóstico e a partir dali os profissionais realinharam tudo e hoje você vê que quase não está mais na pauta a questão da chamada carne fraca. É uma equipe, na parte de ciência política, você falou de uma certa maneira, a ciência política ela vem da ciência social, que tem a antropologia, sociologia, ciência política. Termina que um trabalho do cientista político também é feito de forma multidisciplinar? Sim, com certeza, né? Pessoas como eu, a gente se especializa em estratégias, né? Mas você tem comunicólogos, você tem jornalistas, né? O maior jornalista hoje no país que trabalha em gerenciamento de crise, o jornalista Mário Rosa, né? Trabalhou desde a crise entre o supermercado Pão de Açúcar e o Casino, a queda do avião da Gol. Então, assim, é um especialista nesse tipo de coisa, né? Ele trabalha com uma empresa que faz as pesquisas, o especialista lê para ele e ele vai lá e faz uma série de recomendações. Então você tem uma gama de profissionais que trabalham nesse processo. Hoje, como gestor, você tem uma série da parte de gestão, você vindo também como uma formação em ciência política, o quanto é importante gestores, independente se ele é um líder de bairro, de uma forma mais exagerada, de certa maneira, mas de prefeito a presidente, o quanto é importante estar próximo da academia, no sentido de produção de conteúdo, de produção de pesquisa, de refletir sobre qual é o mundo dele no momento. Nós temos, no Brasil, na minha avaliação, nós temos hoje uma mudança no comportamento da sociedade. Hoje o eleitor, ele não aceita mais, por exemplo, o rouba, mas faz. Ele quer o faz e não rouba. Ele quer o faz e não rouba, né? Hoje a sociedade, ela participa de qualquer projeto, de qualquer agenda na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Então ela acompanha pela internet a pauta daquele dia. Ela acompanha pela internet a pauta das comissões e ela se mobiliza, seja por segmento, seja por entidade religiosa, seja por entidade de classe, ela se organiza e ela se mexe. Então, o gestor, seja o prefeito, seja o governador, seja o senador, seja o deputado federal, seja o deputado, qualquer pessoa que ocupe cargo público, qualquer gestor de grande empresa, ele, repito, é obrigatório que ele permanentemente esteja com diagnóstico, esteja com essa ressonância magnética dos sentimentos da sociedade em relação à atuação dele, em relação às pautas que ele produz, em relação à agenda que ele propõe, em relação às ações fruto do seu mandato, fruto da sua empresa. Isso é imprescindível. Quem não faz isso está fadado a cometer um erro grave a qualquer momento e a talvez não conseguir se recompor. Darei outro exemplo. Agora mesmo, esse cantor sertanejo Vitor, né, acusado pela esposa de agressão física, né, acabou de contratar 2 empresas norte-americanas. Uma para gerenciar a sua imagem nas redes sociais, né, e a outra para gerenciar a sua imagem quanto profissional. E essas 2 empresas acabou de contratar uma empresa mineira para fazer um levantamento entre o público feminino, né, de opiniões dele quantitativamente. Então, hoje todo mundo que tenha esse mandato ou uma figura pública, uma celebridade, não abre mão desse tipo de monitoramento. Pois bem, a gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente volta já. Estou aqui conversando com o cientista político Aelson Batista. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.